Voltando com o lateral Rodrigo Soares, falar desse momento do Novo Horizontino, Rodrigo, encerrada a 9ª rodada, o Novo Horizontino aí muito próximo do G4, né? Uma pontuação igual ao terceiro e ao quarto colocado, critérios de desempate que deixam a equipe fora, né? Queria que você falasse um pouco desse momento, de como que está esse trabalho, essa evolução do Novo Horizontino dentro da Série B. Boa tarde. Como você bem frisou, né? A gente conseguiu galgar algumas posições aí na tabela. Estava um pouco incomodado ali por estar né, na segunda metade. Mas como o professor disse, né? A gente tem que se cobrar, porque a gente sabe das nossas condições, de como esse grupo foi formado e dos objetivos que a gente tem na competição. Então a gente fica feliz pelo momento. Óbvio que um momento ali que a gente viveu um pouco conturbado ali, né, com as mudanças na comissão e tudo, mas feliz porque a gente conseguiu os resultados, né, e diante de uma transição de comando é sempre importante você vencer para dar aquela confiança, né, até para dar um respaldo também, uma resposta do grupo para o torcedor, que independente de quem estiver ali, a gente vai estar sempre lutando, a gente vai estar sempre em simbiose com a comissão técnica, né, para a gente alcançar os objetivos. Então a gente fica feliz pelos resultados, e também acho que mais feliz ainda fazendo análise assim, que o time tem assimilado bem as novas ideias, né? As novas ideias do professor já têm aparecido, o trabalho já tem surtido efeito. E claro que coroar isso com vitórias é sempre melhor, trabalhar sobre vitórias, como a gente costuma dizer, é sempre melhor. Então a gente fica duplamente feliz, né? Não só pelos resultados, mas também que a ideia do professor Humberto tem sido assimilada bem pelo grupo. Rodrigo, sua segunda temporada aqui, chegando a 60 jogos pela equipe, né? Queria que você falasse um pouco disso. Feliz, né? Me sinto cada vez melhor aqui em Novo Horizonte, no clube também, um clube muito bom de trabalhar, né? Pessoas honestas, pessoas dispostas sempre aqui. Fico feliz por saber do número, não estava sabendo. Espero que eu possa chegar aí muito mais jogos com a camisa do Novo Horizontino, porque realmente tenho estado feliz aqui na cidade, tenho me sentido muito bem no clube, né? E me sinto parte aí desse projeto. Rodrigo, Reinaldo da Rádio Amizade. O time do Novo Horizontino, você falou, você é um jogador que voltou a ganhar espaços, né, titular agora com o técnico Humberto Loser. Desde o jogo da Ferroviária, Humberto começou a implementar o seu esquema tático dentro de campo. Após essa implementação, primeira vez nós vamos jogar contra um time que está lá na parte de cima da tabela, confronto direto. Qual que você acha a importância desse jogo e o que fazer para corrigir talvez erros que tivemos no início contra Paysandu e Ferroviária aqui no Jorjão? Assim, jogo, como você já frisou bem também, um jogo extremamente importante, né? A gente costuma dizer que são jogos de 6 pontos, né? Todos valem 3, mas alguns valem 6. E esse é um desses jogos, né? Um jogo que nós sabemos que vai ser extremamente difícil contra o Vila Nova, na casa deles ali. Eu conheço dali, conheço muito bem a força da torcida ali no estádio, no Oba. E como você também disse, né? A gente tem cometido alguns equívocos ali, alguns erros, que acabam sendo naturais também pela mudança de sistema, né? Que não se muda um sistema e se tem o 100% dele, né, em poucos dias, né? Como eu disse aqui antes, é bom você vencer porque traz uma confiança, né? Porque se você faz uma mudança e acaba não vencendo, isso traz uma desconfiança muito grande, né? E uma perca de confiança dos jogadores. Mas a gente tem conseguido vencer apesar de alguns erros, sim. É normal, eu acho que mesmo quando a gente vem de vitórias seguidas, a gente sempre costuma dizer que existem coisas a corrigir, né? E quando a gente também às vezes perde, não tem só coisas ruins, né? Então acho que cabe a cada um de nós ali junto com a comissão, como a gente faz todos os dias, né? Ver os vídeos, acompanhar a evolução do trabalho de campo também, para que a gente possa minimizar esses erros, porque a gente sabe que contra equipes às vezes que brigam pelo mesmo objetivo que a gente não pode vacilar tanto, né? Não podemos oscilar tanto durante o jogo, né, como tem acontecido, principalmente no começo dos jogos ali, a gente tem oscilado um pouco, e eu acho que é algo que a gente precisa corrigir, porque contra equipes mais qualificadas a gente acaba sofrendo e pode ser que a gente não consiga dar a volta, né? Não que o Paysandu seja uma equipe ruim, mas a gente sabe o momento que eles vivem, né? Um pouco ali de instabilidade, até mesmo psicológica ali, né, dos jogadores. A gente já passou por esses momentos, a gente sabe como é que é, né? Então, muitas vezes a gente pode ser penalizado de sair atrás, como aconteceu com o Atlético Goianiense, por exemplo, que a gente não conseguiu reverter.
Professor, boa tarde. Como a gente falou há 2 dias, o segundo tempo contra o Paysandu foi melhor, o Novo Horizontino foi bem mais eficiente. Queria saber se dá para aproveitar, se você já parou para pensar nisso, em aproveitar o que deu certo naquele segundo tempo para o jogo contra o Vila Nova, ou não, é um jogo completamente diferente, o que você está prevendo para esse jogo? Boa tarde a todos. Lógico que dá para tirar algumas coisas, né? Principalmente como nós falamos para eles, né? Para os atletas, né? Lições aprendidas, né? Do jogo anterior. Foram 26 minutos que a gente abriu mão do jogo, poderíamos sofrer um revés, sofrer uma derrota. E isso ocorreu em 3 jogos. Então, já ligamos o nosso alerta, já identificamos, buscamos para que a gente possa sanar esse tipo de comportamento, né, que foi contra o Atlético Goianiense, que nos custou a única derrota que a gente tem, contra o Atlético e agora contra o Paysandu, certo? E também temos boas versões, né, de início de jogo, Corinthians, Coritiba, Ferroviária, então é uma equipe que sabe o que fazer, então a gente buscar esse equilíbrio, porque o jogo de lá irá exigir esse nível de atenção do início ao fim. A gente volta a enfrentar uma equipe postulante ao acesso. O Vila Nova vem de 2 temporadas também colhendo bons frutos, então a exigência desse jogo vai ser muito alta, então por isso que nós temos que nos preparar muito bem, estar com um nível de concentração muito elevado para poder competir o jogo inteiro e não ofertar ao adversário aquilo que ele está nos estudando para poder gerar esse desconforto e desequilíbrio para nós. Então, em cima disso, a gente já tem trabalhado desde o pós-jogo do Paysandu, nessa questão comportamental, nessa questão anímica, na questão estrutural, na questão tática, técnica e principalmente mental, para que a gente possa ir para esse embate, para esse duelo com as nossas características, com o nosso DNA, entregando do início ao fim o nosso melhor para que a gente possa colher o nosso objetivo lá. Professor, jogo contra o Paysandu aqui, enfrentamos uma equipe psicologicamente abalada, né, pela posição na tabela, e agora Vila Nova iremos enfrentar o único time 100% em casa e que sofreu apenas 1 gol. Hoje nós somos o segundo melhor ataque, né? O que fazer para esse segundo melhor ataque do Novo Horizontino na competição conseguir furar essa barreira do Vila Nova dentro da casa do adversário? Olha, primeiro criar volume ofensivo, né? Cumprir com aquelas movimentações que serão importantes para a gente poder desequilibrar o sistema defensivo sólido do adversário. E mais do que isso, ser eficaz, né? Então a gente tem construído, mesmo nos jogos que a gente fez um número menor de gols, a gente entrou muito no último terço do adversário, a gente finalizou bastante, nos faltou um pouco de precisão e eficácia. Então, é o que a gente tem trabalhado, a gente tem um saldo positivo nesses 2 últimos jogos, foram 5 gols em 2 partidas, mas a gente tem muito a evoluir e a melhorar. Então, por isso que a gente tem sessão de treino hoje, sessão de treino amanhã, na quinta-feira lá em Goiânia, para que a gente possa fazer esses ajustes, repetir essas movimentações para que isso possa ser melhor sincronizado e assim a gente possa ter esse volume ofensivo, continuar entrando bem no último terço do adversário, fazer as mecânicas de movimentações que irão desequilibrar esse sistema sólido, como que nós falamos, e ser preciso nas finalizações. Então é isso que a gente vai trabalhar e vai cobrar para que a gente possa executar. Num jogo desse tamanho, claro que você terá poucas oportunidades, nas poucas oportunidades que você tiver, você tem que ser contundente e matar o adversário. E em contrapartida, também tirar as possibilidades de avanço do adversário, marcando forte, jogando organizado, compacto, com muita comunicação, para que não dê ao adversário campo, né, margem para eles colocar as ideias deles, que a gente já mapeou, já analisou aqui, que a gente vai ter que ter muita atenção para neutralizar aquilo que eles são fortes, principalmente jogando dentro do Oba. Professor, relembrando um pouquinho a ótima atuação do Natan, não só nesse jogo, mas nos últimos jogos, ele ganhou uma titularidade com você, quando a oportunidade apareceu. Imagino que vocês tenham conversado bastante para construir essa confiança. Então, eu queria saber de você, como é que foi a construção dessa confiança, dar essa chance para ele, e como você enxerga tirar do banco os jogadores e aproveitar ao máximo todas as peças que você tem disponíveis no grupo? Olha, é fundamental, né, para uma comissão, para o treinador,
você olhar para os atletas, para o teu grupo, né, de forma igual, né? Claro que cada ser humano tem uma criação, uma construção de indivíduo que você precisa ter um tipo de abordagem diferente, mas o trato, ele é igualdade, aquilo que a gente oferta para aqueles 11 que estão jogando mais, ou para um grupo que tem jogado mais, a gente tem a mesma atenção, o mesmo cuidado, o mesmo carinho e procura ofertar o mesmo conteúdo para esses atletas, né? Você tocou no ponto do Natan. O que a gente fez quando aqui chegamos? A gente pediu para cada atleta colocar no papel, a gente levou as nossas ideias, como que a gente gosta de jogar, posição 1, 2 e 3. Por mais que a gente conheça esses atletas, o Natan foi um atleta que trabalhou comigo no Curitiba, de atacante, de segundo atacante, então eu já conheço a característica desse atleta, então foi um facilitador. E ele vem treinando muito bem, já vinha treinando antes de ter as oportunidades, e o que ele está colhendo hoje foi fruto do trabalho, daquilo que ele plantou lá atrás. Assim também como quando a gente chegou aqui, o próprio Luca tinha pouca minutagem, já está ganhando minutagem, até porque voltou de um período de lesão, tem que ter cuidado com ele. O próprio William, o Marlon hoje fez 2 belíssimos jogos, tanto contra o Paysandu como o Corinthians. O Oscar Ruiz, que também não tinha minutagem, conosco já tem entrado, já entrou no intervalo, o jogo foi decisivo lá no jogo contra o Atlético, fazendo gol. No jogo aqui passado também entrou e deu uma assistência para o gol do Natan. Então, o Fábio, o Matheus, jogando numa posição que a gente trabalhou ele 2, 3 semanas para trabalhar ali e por entender que ele mesmo falou, né, que já jogou assim nessa posição em outra oportunidade. Então, um atleta que vai ganhando minutos também e o grupo vai crescendo. Então, a gente tem que ter um olhar para todos. Todos são importantes. E é assim que eu enxergo. Então, desde o meu primeiro dia que aqui cheguei, eu falei isso a eles, né? Que a importância do grupo, certo? Todos estarem preparados para quando forem acionados, poder contribuir, nos ajudar a conseguir as vitórias. Então, por isso que a gente tem esse cuidado de ofertar conteúdo para todos e dar uma atenção ainda maior para aqueles que têm jogado menos. Então, como eu falei na entrevista passada, tem atletas que não atingiu 70% da sua capacidade, e tem outros ainda que estão nos 60%, e ainda vamos buscar melhorá-los, porque todos que aqui estão têm qualidade. O Novo Horizontino, ele esmiuça bem essa questão de contratação, então ele vai atacar em todas as vertentes, aí, todas as esferas, para trazer um atleta para cá. E tenho certeza absoluta, quando esses atletas que aqui estão, quando eles chegaram, todo mundo parabenizou a diretoria pela contratação. E às vezes, no momento, o atleta ainda não performou no nível que ele tem de capacidade. E por isso que a gente tem trabalhado incessantemente para que a gente consiga resgatar e fazer com que eles tragam à memória esse bom desempenho, aquilo que traz esperança, confiança, segurança, para eles poderem executar o que eles têm de melhor, né? As suas capacidades, as suas valências, seja ela técnica, física, tática e até mesmo mental. Professor, hoje o Novo Horizontino para a próxima partida tem um problema de reposição na parte da zaga, dando suspenso, terceiro cartão amarelo. Provavelmente o Donato ainda não terá condições ainda, né? Devido a precauções. Temos hoje a terceira melhor defesa, apenas 7 gols sofridos. Como montar esse time para enfrentar o Vila Nova dentro de casa, que nem foi anteriormente 100% dentro de casa, trazer algum da base ou tentar improvisar algum volante, algum outro jogador? O Dantas, né, já é um volante improvisado no caso. Infelizmente a gente perde, né? O Dantas vinha muito bem também, vem crescendo, jogo após jogo, mas de novo, vamos olhar para dentro e temos que buscar soluções, né? Então há uma possibilidade de uma improvisação. Também trouxemos um atleta da base, a gente já tem o Gabriel, trouxemos mais um da base para estar conosco aqui também, para que a gente possa, nessas sessões que teremos até o jogo da sexta-feira, hoje, amanhã e quinta, avaliar bem a nossa estratégia. Como eu falei, fizemos um estudo já do adversário, vamos esmiuçar ainda mais para que a gente possa, a partir daquele momento que a gente tomar a decisão pelos 11 que irão iniciar, a gente possa ir seguro, confiante e passar segurança para aqueles também que entrarão em campo, né?
E o mais importante, aquilo que eu venho falando, a força do grupo ela é demonstrada dessa maneira. Foi importantíssimo o pessoal da suplência, quando entrou no jogo, poder nos ajudar a conquistar o resultado de vitória contra o Paysandu. Tínhamos dito isso a eles justamente pós-jogo do Corinthians, né, da importância, por mais que o atleta ele não se sinta privilegiado, e às vezes ele está incomodado, está insatisfeito com a reserva, mas ele tem que entender que ele é importantíssimo, principalmente hoje, com o regulamento, né, que pode entrar 5 atletas da linha, pode fazer 5 trocas, e 5 atletas da linha são 50%, né? Então, esses atletas que entram, ele já entra com aquilo que o jogo está pedindo, já com um esboço, já com um norte melhor. Então, eles têm que entrar preparados, né, para poder nos ajudar a conquistar as vitórias. Então, a gente fica feliz porque aqueles que entraram puderam contribuir com essa vitória, e a expectativa é justamente isso, que a gente possa fazer a melhor escolha para esses 11 que irão iniciar, e aqueles que estarão na suplência, em virtude ou em detrimento daquilo que o jogo pedir, a gente ter características reunidas nessa suplência e a gente acioná-los e eles possam ir a campo e, de fato, carimbar aquilo que o jogo pede e aquilo que a gente acreditou em característica deles, para que possa ter essa junção e eles possam fazer o melhor deles, contribuindo com o nosso melhor jogo e, em consequência disso, o melhor resultado. Então, trabalhar com tudo, olhar todos esses meios que a gente tem, mas, resumindo, a gente trouxe atletas da base e tem a possibilidade também de improvisação.